Então, se os ratos ficarem do tamanho de ovelhas, as pessoas que têm medo desses roedores não ousarão sair de suas casas. Na verdade, todo mundo vai se sentir assim. Nas grandes cidades, quase todos os ratos vivem nos esgotos. Depois de aumentar de tamanho, não haverá espaço suficiente para ratos nos canos escuros e úmidos. E uma noite, todos eles estarão nas ruas e nosso mundo irá mergulhar no caos. Também estou imaginando que contar ratos ovelhas à noite para tentar dormir não será muito eficaz. A maioria das pessoas trabalha, come, socializa e aproveita a vida durante o dia. Vivemos em edifícios altos, rodeados de limpeza e luminosidade. Em certo sentido, os ratos são exatamente o oposto. Quando a noite cai, eles acordam. Esses animais vivem abaixo de nós. Esgotos, encanamentos, metrôs, estações abandonadas são lugares que estão cheios de roedores em todas as grandes cidades. Eles conseguem prender a respiração debaixo d'água por vários minutos. E seu pelo macio lhes permite nadar rapidamente através de canos. Houve muitos casos no mundo em que se arrastaram pelos canos de edifícios de vários andares e casas residenciais e acabaram saindo no banheiro. Às vezes, isso acontecia quando havia uma pessoa ali dentro. Esses animais velozes e com dentes afiados vivem não apenas em grandes tubulações, mas também em canos menores e estreitos, e agora estão crescendo em tamanho. Esses canos menores não aguentam e estouram, derramando ratos na superfície. Já os canos maiores não conseguem suportar o peso de milhares de ratos subitamente enormes e se rompem. O complexo sistema de abastecimento de água da cidade estraga em minutos. Ratos. Em muitas casas, eles não saem pelo buraco do vaso sanitário. Simplesmente derrubam os azulejos do banheiro e rompem o encanamento completamente. Imagine que houve um barulho alto no banheiro. Sai para ver o que aconteceu e se depara com um enorme buraco. Você congela. 2 olhos brilhantes o encaram na escuridão. E então, um monstro do tamanho de uma ovelha foge para outra sala. Você sai de casa pela janela, pede ajuda, mas em vez disso, encontra a cidade no meio do caos. Canos estão estourando e explodindo nas ruas da cidade. Uma água suja escorre dos bueiros. O fedor é insuportável. Milhões de pessoas perderam acesso à água nas suas casas. A escala do desastre é avaliada em bilhões de dólares. Todos fogem e enormes engarrafamentos se formam nas ruas. Já é ruim o suficiente aqui em cima, mas é ainda pior no subsolo. Todo o sistema de esgoto está inundado. Resíduos, água fria e quente correm pelos canos quebrados. Ficar lá embaixo não é seguro. Lá em cima, o chão treme. Mas não é um terremoto. Enormes roedores estão fugindo pelos bueiros em um fluxo interminável. Se você sobrevoar a cidade de helicóptero agora, as ruas parecerão estar fortemente inundadas com água suja. Mas se olhar de perto, verá que não é água, é um mar de ratos. A taxa de reprodução é alucinante. Um casal pode ter 14 filhotes em um único mês. Em mais 2 meses, esses recém-nascidos estão maduros o suficiente para se reproduzir. Em um ano, isso faz 14 mil ratos nascerem de um único casal. E isso acontece nos esgotos há séculos. É impossível contar o número desses roedores na Terra. Eles são muito bons em se esconder em lugares escuros e úmidos. Mas só em Nova York existem cerca de 2 milhões desses animais. Agora, imagine que esses 2 milhões fiquem do tamanho de ovelhas e saiam dos esgotos. Considerando que ratos do tamanho normal já guincham alto. Essas feras fazem tanto barulho que você não pode sair sem protetores de ouvido. Dá para ouvir esse som horrível até mesmo dos telhados dos arranha-céus. A próxima notícia ruim é que não é possível se esconder deles. Os ratos são excelentes escaladores, sobem em árvores, postes de luz e canos de esgoto escorregadios. Os pezinhos com garras ficaram maiores e mais fortes agora. Os ratos podem correr em média a 13 km por hora. Agora conseguem ser tão rápidos quanto cavalos. Antes, saíam dos esgotos à noite para encontrar comida no lixo da cidade. Agora, precisam de mais. Portanto, a pior coisa desses roedores são os dentes. Um rato tem dentes incisivos muito fortes e afiados, que nunca param de crescer. Para gastá-los é preciso roer coisas. Alumínio, madeira, plástico... Quase tudo pode ser roído. E os dentes ficaram do tamanho de uma faca de cozinha. Os ratos agora podem comer literalmente a cidade inteira. Eles raspam os dentes em árvores e demolem parques, fazem buracos em carros e estragam hidrantes. Cercas e portões não são um obstáculo no caminho deles.
Entram em restaurantes e residências, se esgueiram pelas janelas e reviram cozinhas e supermercados de cabeça para baixo. Muitas pessoas têm medo só de ver o rabo rosa e comprido do bicho. Esse apêndice o ajuda a manter o equilíbrio e a temperatura corporal. Mas agora essa cauda age como um chicote. Os roedores a balançam de um lado para o outro e derrubam as pessoas com facilidade. Sem contar a esperteza, os bigodes os ajudam a examinar os arredores e a se guiar. Os animais encontram facilmente a saída de qualquer labirinto e não caem em armadilhas. Se você der para um deles um pedaço de comida envenenada, ele dará uma pequena mordida, se sentirá mal e nunca mais cairá nessa isca. É por isso que nenhum veneno acaba com essas criaturas complicadas. Além disso, elas são, em muitos aspectos, muito tenazes e resistentes. Os olhos podem ver não apenas o que está acontecendo nas laterais e na frente deles, mas também acima. Isso ajuda a escapar das aves de rapina. Mas não significa que tenham medo de todos os pássaros. Os ratos podem caçar pombos e pardais. Em alguns países, reduzem as populações de espécies raras, roubando ovos dos ninhos. Agora, qualquer pássaro pode se tornar o jantar deles. E tem ainda a excelente audição. Eles reconhecem sons de alta frequência que um ser humano não consegue ouvir. Se esse enorme monstrengo começar a persegui-lo, você não conseguirá fugir dele. Mesmo se escondendo muito bem, ele consegue ouvir sua respiração. Mas a pior coisa é que carregam muitas doenças. Afinal, vasculham o lixo, resíduos e locais onde vivem muitas bactérias perigosas. Com isso, se infectam e transmitem tudo isso aos humanos. Agora, como não tem mais medo de nós, as moléstias estão se espalhando pelo mundo muito mais rápido. Eles não precisam mais se esconder nos esgotos. Se não conseguirmos lidar com eles, teremos que ir para o subterrâneo. Quando chegam às docas, assaltam os navios, vão abrindo o caminho roendo pelos convéses e ingerem tudo o que pode ser comido. Os marinheiros se dispersam de medo. Alguém liga o motor do barco e tenta escapar pela água, mas alguns animais conseguem embarcar. Para onde quer que essa embarcação vá, espalhará a ameaça dos ratos. A luta da humanidade contra essa maré de bichos pode durar décadas. Mas ainda há esperança graças ao melhor amigo do homem. Durante séculos, os cães ajudaram as pessoas a lutar contra os ratos. Eles são caçadores habilidosos e, para melhorar, os humanos até criaram um cachorro que é treinado especificamente para combater os desagradáveis roedores. Ao longo dos anos, os ratos desenvolveram medo inato de cães. Agora imagine uma enorme onda desses monstros cinzentos. Eles derrubam tudo pelo caminho. Seus guinchos abafam os gritos das pessoas e as buzinas de carros. Eles ocupam a rua inteira e estão avançando. De repente, um cachorrinho aparece diante da multidão. Ele corajosamente fica no meio da via e olha para a maré que se aproxima. Os ratos também o notam e param. Os guinchos diminuem e tudo fica quieto. Então, um latido curto e alto. Os animais recuam confusos e começam a correr. Vendo isso, as pessoas saem de seus esconderijos ao lado de seus cães. Juntos, conseguem expulsar a ameaça da cidade. Mas todo mundo sabe que ainda não é o fim. Não há aplausos na multidão. As pessoas estão olhando para o horizonte, atônitas e amedrontadas. Mas em um minuto, elas veem apenas a coisa boa que os ratos fizeram. As ruas da cidade estão limpas. Os roedores comeram e carregaram todo o lixo embora. Os de tamanho normal ajudam a se livrar do lixo orgânico, o que poupa as cidades do mau cheiro. Por serem tão grandes, já limparam a maioria dos aterros e latas de lixo. Mas todo mundo sabe que eles vão voltar. Não por fome ou para tentar tomar a cidade novamente. O lixo vai se acumular dentro e ao redor da cidade. E onde há lixo, há ratos. Ratos!